Você não é o que pensa. E acreditar somente nesses comentários que a sua mente diz é a causa de toda limitação que você percebe em sua experiência. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Frequência e Consciência. Meu nome é Jardel Gambetta. No vídeo de hoje eu quero trazer para você uma explanação do principal propósito do autoconhecimento. Uma explanação do porquê a nossa limitação está em nossa própria percepção atual de quem somos. E através dessa rápida reflexão, trazer um caminho para você se conhecer e descobrir o quanto somos ilimitados, o quanto somos, de certo modo, expansivos quando nos conhecemos. Se você é novo por aqui, eu já deixo o convite de clicar no botão de seguir, ativar as notificações para receber mais vídeos como esse. Se você já me segue há mais tempo, já deixa seu like para que esse vídeo também alcance mais pessoas. E a verdade é que a transformação proposta pelo autoconhecimento, a essência dessa transformação é mudar a sua percepção do eu. O que significa mudar a percepção do eu? A percepção que você carrega em seu atual entendimento, em sua atual consciência, de quem e o que você é. Obviamente, se em algum momento da nossa vida não fomos instigados a questionar assuntos como esse, ou ainda se não passarmos por dificuldades, por situações que nos levam a refletir mais profundamente sobre o porquê sofremos, o porquê não estamos satisfeitos, o porquê precisamos muitas vezes de mais coisas no mundo material para nos sentir completos, ou porquê nunca estamos, de certo modo, completos. Se em nenhum momento surgirem essas dúvidas interiores, você pode passar pela vida sem nunca nem mesmo ver um vídeo como esse e descobrir o quanto é importante esse assunto, esse tema, o quanto é importante você se conhecer melhor, o quanto é importante você aprofundar no autoconhecimento. Todas as técnicas, todos os caminhos, todas as práticas, exercícios que fazem com que você abra sua mente para esse conhecimento, têm por objetivo lhe mostrar o que você não é. E por que o ponto essencial é você ir descobrindo, né, ir tirando as camadas de identificação com aquilo que você não é. Porque é nesse momento que você vai tornando-se consciente sobre o que você é. Eu poderia dizer aqui que todos nós somos consciência. O ser humano, ele é a consciência, ele é a vida em sua essência. Mas consciência, vida, essência divina, tudo isso são palavras e que facilmente a nossa mente transforma em mais um conceito, em mais uma ideia sobre o que a gente é, sobre o que você é para além da forma qual você percebe no espelho. Talvez um dos pontos mais intrigante, né? E também disruptivo, mas de certo modo assustador, de compreendermos ou de aceitarmos, é que não somos somente esse corpo e não somos somente a mente. Talvez sejam os dois pontos principais aí que não deveríamos estar identificados. Isso porque pensar que somos apenas o corpo, vivemos ainda no paradigma da matéria, ou que tudo que existe é um mundo mais denso, qual percebemos através dos nossos cinco sentidos, e acreditar que somos apenas a mente é o que nos mantém, de certo modo, o ponto mais essencial, que nos mantém com a nossa percepção limitada a esse ego personificado. De você acreditar que você é apenas a pessoa que você é. De internamente você ter a ideia, a estrutura mental, a estrutura psicológica baseada apenas naquilo que você vê no espelho. Apenas talvez naquilo que outras pessoas também veem a seu respeito. Então, mudar a percepção do eu interior é quando você percebe que você não é esse eu personificado, limitado ao ego, limitado à sua visão. Um exemplo mais simples de traduzir, você acreditar que você é apenas o João. O João é esse personagem que tem um nome, tem, de certo modo, uma profissão, tem um relacionamento, tem uma situação aqui na vida. É você acreditar que você é apenas a Maria. A Maria é uma pessoa que tem uma profissão, que tem um relacionamento, que tem os bens materiais. Isso é muito disruptivo, porque a mente, a própria mente, o nosso próprio condicionamento, ele não quer pensar sobre isso.
Porque pensar ou refletir ou se permitir questionar assuntos como esse é colocar em risco essa nossa percepção de quem a gente é. E sentimos medo diante essa situação. Sentimos medo diante esse exposto. O que significa o medo? A mente, ela é a sua identificação, a mente é o seu condicionamento. De dentro desse condicionamento, você não consegue perceber o que seria ou o que você é para além desse movimento do conteúdo da sua mente, ou dos pensamentos que estão sempre trazendo do passado esses conceitos, essas ideias prontas. Nem mesmo você consegue estar presente, que é um dos pontos talvez também principais com essa autoinvestigação, com essa autoobservação. Você perceber que estar presente para o agora não é você estar pensando sobre esse momento, não é você estar com a sua atenção totalmente no pensamento. Por isso que é uma mudança de percepção também da realidade, ou seja, de olhar para esse mundo, olhar para si mesmo, que rompe todos os paradigmas, que rompe aí toda a ideia pronta que você já tem sobre a vida, sobre a sua jornada, a ideia que você tem sobre nascimento e morte, tudo isso muda completamente. Isso porque, por exemplo, aspectos como esse de nascimento, morte ou vida eterna, né, que a gente escuta nas religiões, está equiparado a essa percepção que a gente tem que a gente é apenas o corpo e apenas a mente. A expansão de consciência é o processo de tirar a sua consciência, ou seja, a sua compreensão da vida, a sua energia, a sua total atenção dos pensamentos. É deixar de utilizar o modo automático de julgar a realidade através de conceitos, através de definições. É deixar de acreditar que você está certo em tudo aquilo que você pensa para viver de um novo estado de observação, um novo estado de perceber a vida, de percepção sobre si. O que cria toda a nossa limitação é basicamente acreditarmos que somos apenas a mente, onde estão todas as crenças, toda a historinha contada sobre quem você é, baseado nos pais que você teve, na família né, que você tem. E toda essa historinha, ela está, de certo modo, alimentando as narrativas que você repete constantemente. Assim como todas as outras histórias sobre essa realidade estão aí, de certo modo, inconsciente, lhe gerando conteúdo para sua mente continuar em movimento, criando narrativas, criando toda uma realidade baseado nesses conteúdos. Então a gente deixa de perceber a realidade natural da vida, que é o agora, sem essas formas de pensamento. Deixamos de estar despertos para a vida como algo único, para o agora como algo único e algo que está sempre em constante mudança, né? A impermanência da vida. Deixamos de estar alertas então para essa impermanência e perceber que somente o agora é real, que até mesmo o futuro não há por que criar medo do futuro, sendo que ele só acontece quando esse agora estiver lá também. Não há por que você criar preocupação, ideias, sofrimento sobre o que já passou, porque também o passado ele já não existe mais, só o que você tem é o agora. Mas para compreendermos isso, e de certo modo é uma das grandes viragens de chave que vai trazer a sua libertação para viver o agora também de forma mais completa, mais plena, essa virada de chave ou essa compreensão não é mais um conceito, não é mais uma ideia, não é mais um conteúdo que você estuda e você vai estar se lembrando a cada instante. Não. Estar presente é não estar totalmente identificado com a sua mente. E para isso é necessário romper com essa consciência do eu autocentrado, da percepção do eu ego, que nada mais é a ideia que a gente tem que estamos separados de tudo e de todos, de Deus e da inteligência da vida. Essa vida que está aqui fazendo o meu coração bater, fazendo eu respirar de forma tão comum, automática e sem mesmo eu dar um pensamento, sem mesmo eu ter que lembrar de respirar ou de pensar. Se tirarmos apenas esses véus que são as narrativas e conversas da nossa própria mente automática o tempo todo, voltamos a estar presente. E esse processo de dissolver então essas identificações é o que vai nos fazer perceber com o tempo que somos essa consciência, essa vida tornando-se consciente de si mesma. Consciência ainda é um nome, ainda vai ser mais uma ideia se não nos permitirmos experienciar ao ponto que vamos evoluindo em entendimento, mas também em experiência. Por isso que tanto estado de presença, tanto quanto você despertar para quem você é,
não é mais um conteúdo, não é mais uma informação que você armazena na sua mente. Embora após essa experiência, todas as informações da sua mente, elas ganham um novo significado. Assim como tudo aquilo que você pensa, assim como o próprio domínio que você tem sobre os pensamentos. O que está lhe criando sofrimento hoje? Acreditar em tudo que pensa e pensar aquilo que não precisa ou aquilo que não deve? É isso que gera preocupação, é isso que gera a insatisfação. É todos esses pensamentos e comentários mentais tão automáticos, tão inconscientes, que você acredita ser seu, que gera a sua insatisfação, que gera todo o sentimento que você pode estar gerando nesse exato momento, seja ele negativo, por vezes aparentemente positivo, mas esse comentário e essas emoções são sempre um bloqueio que limita a sua experiência com o agora. É sempre uma resistência nossa, do nosso ego, sobre o fluxo natural da vida, que é o agora. Então, existe muito o caminho, né, dessa dissolução, o caminho para você elevar a sua consciência a esse entendimento, é o caminho da presença e aceitação. E aceitação não significa você ser totalmente passivo àquilo que está acontecendo na sua vida, mas aceitar esse momento como ele é, sem os julgamentos da sua mente. Então, você nem precisa pensar, poxa, mas eu vou ter que aceitar o meu futuro todo que seja como agora, ou vou ter que aceitar o passado, tudo que aconteceu. Não, você só precisa aceitar o agora. O passado e o futuro, eles se dissolvem por si só. Você só precisa estar mais presente, e isso significa não estar julgando de forma tão automática o momento presente. E é isso, é o processo do autoconhecimento. E isso muda a sua percepção de quem você é. Porque no momento em que você percebe que você não é somente esse corpo, e o corpo é um templo, o corpo é um veículo, no momento em que você não percebe, você percebe que não é somente a sua mente, ou seja, não é somente aquilo que você pensa, porque no momento em que você se questiona, a resposta que surge dos seus pensamentos é sempre do programa já colocado em sua mente, das memórias, dos traumas, das informações, das crenças, de tudo que você tem como verdade hoje. Embora você não queira ter uma informação como verdade, ela ainda pode estar interferindo na sua compreensão da verdade, na compreensão da vida, do agora, porque ela foi passada muito lá atrás, muito na juventude, muito por pessoas que você tinha total confiança e agora você utiliza essas referências sem perceber. Por isso que é um processo, de certo modo, dolorido, ou é preciso ter coragem para romper esse medo de, mas se eu não for isso, mas se eu não ter todo esse conhecimento, se eu não ter toda a clareza daquilo que eu sou, o que vai acontecer? E isso, na verdade, é um movimento automático da mente se defendendo, é de você se defendendo da sua própria liberdade. Por isso que muitas vezes negamos a nossa própria luz, mas isso não está claro. Negamos a luz sem perceber que era luz. Negamos a clareza, negamos a liberdade, negamos a simplicidade sem perceber que aquilo ela era a liberdade, que aquilo era a simplicidade, que aquilo era o que precisávamos. Porque estamos nos relacionando com a vida, nos relacionando com o agora, nos relacionando conosco mesmo, através de um entendimento que nos prende. Um entendimento que nos prende nele mesmo, que é todo o conhecimento que você já tem, que é a sua mente utilizando de uma base errada de referência. Por isso que voltar a esse referencial interior é você voltar a estar mais consciente do que aquilo que a sua mente diz. Perceber, observar com mais clareza aquilo que a sua mente está lhe dizendo a cada instante. E perceber que é o seu comentário mental que lhe tira paz. É o seu comentário mental que lhe tira abundância. E não a situação em si. E não as pessoas. E não o local onde você está. E não tudo que acontece à sua volta. E somente nessa aceitação interior de reconhecer o nosso comentário mental, os pensamentos como eles são. Por vezes um movimento automático. Que nos mostra apenas a parte muito pequena sobre a realidade. Quando percebemos eles como são, começamos a perceber a vida também de forma mais simples. E percebemos que todo esse embaraço, tudo isso que nos perturba, tudo isso que acaba nos, né, tirando a visão clara, é criado por nós mesmos. Só precisamos dar um pouco mais de espaço para esse movimento e perceber algo que sempre esteve aqui. O agora, o silêncio, o espaço que você tem aí em seu interior. Esse espaço, ele não tem forma. Esse silêncio, ele não tem forma. É algo difícil da mente entender, que a mente é apenas formas de pensamento. O que você é está para além do nosso entendimento. E entender nesse sentido é você buscar compreender através de mais um conceito aquilo que você é. É impossível. Você pode sim estar cada dia mais consciente, ou seja, ter mais clareza do que você não é. E esse é o processo de você
entender o que você é. Que não é um entendimento, que é você ver, sentir aquilo que você realmente é. Por isso que um dos caminhos de você acessar mais consciência é reconhecer a sua própria inconsciência, ou reconhecer aquilo que você não é para o que você é aflorar, se desabrochar, de certo modo, se revelar. Então, não podemos caminhar em direção à consciência, nem mesmo caminhar em direção a algo que não sabemos o que, porque é algo completamente desconhecido para a gente. Podemos sim ir tomando consciência e dando aquele passo e reconhecendo. Porque esse ser que somos, a consciência, a vida em sua essência, ou como o próprio autor Eckhart Tolle, do Poder, né, autor do livro Poder do Agora, entre outros livros, chama de não manifesto, né? O que seria o não manifesto? É a vida antes da forma, a vida que somos antes de nos identificarmos aqui com essa ideia de que somos apenas essa pessoa. Então, quando você perceber que essa vida é quem você é um momento onde percebemos que não estamos separados de qualquer outra vida. Nesse sentido, somos responsáveis por tudo que vem até nós, tudo que vem tem um propósito. A gente ganha um novo significado muito mais amplo sobre a nossa própria existência, porque muda a nossa percepção não só de quem a gente é, não só do eu, mas a percepção também, a forma qual percebemos o tempo, né? O passado, o futuro, o presente, muda completamente. E isso é o que chamamos de liberdade. Por isso que ninguém busca ser livre se não reconhece que está preso. A mente não vai dizer que você está preso, ou vai dizer que a liberdade está apenas em atributos dessa realidade física, material, né? A tão falada aí liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade de espaço. Todas essas outras liberdades, elas são consequência de uma liberdade interior que está acessível a todos e que não há necessidade de aprendermos ou fazermos uma nova faculdade. Mas existe esse processo de auto-observação, autodissolução, de certo modo, do nosso falso eu, desse eu personificado, da ideia pronta que temos sobre quem a gente é. É sobre se desfazer dessa ideia e perceber a vida mais clara no agora e reconhecer que essa nossa existência, ou que você também, no fim, você vai ter essa clareza, de algum modo, que você também é o corpo, você também é a sua mente, que tudo que você pensa é responsabilidade sua, mas de início é necessário você perceber o seu modo automático, a sua inconsciência, a sua compulsividade, a sua reatividade e apenas perceber. Não é necessário você mudar. Né? A gente sempre fala, você pode ser diferente, você deve mudar, ser diferente é algo positivo, mas a verdade é que, em essência, precisamos apenas aceitar, mas esse aceitar nos conduz a um novo estado de percepção. A percepção de que o eu mais profundo, o eu sou, a consciência que somos, não está separado da vida, e a vida não é, de certo modo, aquilo que compreendemos como situação de vida, mas sim a essência de quem somos. A vida, o não manifesto, a consciência é algo anterior a toda a nossa identificação, a toda a nossa ideia de quem a gente é, que foi implementada na nossa mente no decorrer da vida, no decorrer da história, no decorrer da sua juventude. Então, estar desperto para isso é realmente a liberdade interior que permite você reconhecer o quanto você pode também ser livre nessa realidade material. Né? Buscar essa liberdade, sair de tudo que lhe impede de ser diferente, de agir diferente, de conquistar coisas também diferentes, mas não colocar nessas conquistas, nessas necessidades, nesses desejos, a sua felicidade. Porque a felicidade está em quem você é. A verdadeira felicidade nasce da consciência do ser, da vida eterna que é você. Espero que essa reflexão tenha lhe trazido ao menos um ponto aí para despertar a sua curiosidade e fazer com que você avance nessa jornada, ou tenha, de certo modo, se permita, de certo modo, né, buscar mais conteúdos como esse. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, pode deixar também seu comentário, a dúvida, qualquer coisa que você tenha aí de curiosidade sobre esse vídeo, sobre o tema autoconhecimento, expansão de consciência, o despertar para uma nova vida. Honro e agradeço a sua presença e a sua atenção aqui nesse vídeo. Vamos juntos nessa transformação e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.